Essa palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração, irmão, é uma palavra um tanto que veio me confrontando, veio me martelando já há alguns dias. E não é nada pessoal, pelo contrário, essa palavra ela tem feito uma leitura do nosso ambiente, da nossa geografia e quer nos levar para um novo tempo. Um novo tempo que o Senhor Ele está nos inserindo. Eu creio que o Senhor Ele está preparando o ambiente. Que o Senhor Ele está levantando e forjando líderes que ouvem a sua voz. Profetas que vão profetizar segundo aquilo que Deus Ele está mandando, não segundo aquilo que querem ou aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque é muito fácil profetizar aquilo que as pessoas querem ouvir. O difícil é ouvir a voz de Deus e falar tudo que Deus Ele está falando. E essa é uma palavra que mexeu comigo e que o Senhor Ele venha falar ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 19. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Esses dias não foram tão fáceis. Eu não dormi muito bem. Não foi por conta de uma gripe, né? De uma tosse. Mas eu fiquei... Cada dia que eu acordava, eu ia meditando nessa palavra. Eu ia pegar numa quinta-feira passada. E o Senhor, Ele nos trouxe para hoje, para meditarmos nessa passagem. 2 Pedro 2,19 diz assim, olha, eles prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Pois cada um é escravo daquilo que o controla. Quero repetir essa parte B do versículo. Pois cada um é escravo daquilo que o controla. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, ó Deus, que é viva, que é fiel. E nós queremos, ó Deus, não nos comportar, não nos moldar aos padrões e costumes e cultura deste mundo, mas nós queremos, ó Deus, ter a nossa mente renovada, para entender qual é a vontade do Senhor, para viver a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Portanto, Senhor, arranca, ó Deus, tudo aquilo que tenta nos governar, que o único governo estabelecido sobre nós seja do Teu Espírito. E que a Tua palavra, Senhor, possa fazer a leitura de maneira singular de cada um que aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. O apóstolo Pedro aqui, ele dedica um capítulo inteiro falando a respeito dos falsos profetas, o perigo dos falsos profetas. E ele vai dizendo aqui na parte que me chamou a atenção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Entenda bem, irmão, que se algo te controla, se algo te governa, você se torna escravo disso. E eu quero perguntar, o que controla você? Muitas vezes o que controla as nossas vidas são as nossas desculpas. E, por outro lado, aqueles que determinam a caminhar, a prosseguir, a avançar, o que vai controlar suas vidas são as suas atitudes. E você pode estar de um lado ou de outro. O que controla você? As suas desculpas ou as suas ações? As suas atitudes que você tem dia após dia para não permanecer do mesmo jeito, para não permanecer no mesmo local, para não permanecer da mesma maneira. Um escritor, ele fala algo que me chama a atenção, que as nossas desculpas é o berço onde Satanás nos nina. Porque existe alguém que ama desculpas e não é o Senhor, é o diabo. É como se estivesse num berço e Satanás estivesse ninando ali, através das nossas desculpas. E nós vemos uma geração que está adormecida diante de tantas ocupações, diante de tantas distrações. Charles Spurgeon, ele dizia lá atrás, é complicado manter os cristãos acordados no mundo encantado. E é cada dia mais atrativo as coisas que o mundo vai nos oferecendo, a tecnologia,
vai despertando um interesse, irmão. Cada vez nos itens básicos que nós utilizamos no dia a dia, no ordinário, nós vemos facilidades que vão trazendo benefícios para o nosso dia, e nós vamos ficando encantados pela criação humana, pela ideia que os homens têm de criar coisas úteis, não é inútil, úteis para nós. Mas nunca houve tanta distração como nesses dias. Nunca houve tanto sono, nunca houve tantas pessoas dormindo. E eu sei de uma coisa, que o diabo ele nunca está ocupado demais para balançar o berço de um cristão ou de uma pessoa que está dormindo. Porque é do interesse dele que uma geração fique distraída, fique desatenta, que perca o marco da história, que é a volta do Senhor Jesus. Então existem muitas pessoas que falam assim: eu ouço falar que Cristo está voltando já desde a minha infância, e cadê? E nada acontece. Mas quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos os sinais se cumprindo, o princípio das dores sendo estabelecido, as calamidades, as guerras e tantos outros pontos que o Senhor ele nos deixou para entender o dia que se aproxima da sua volta. Então, meu irmão, é do interesse do adversário manter uma geração sonolenta. Nós estamos aqui no primeiro, hoje é dia 1º ou dia 2? Dia 2 do mês 6 já. E parece que o ano iniciou ontem. Mas tantas coisas muitas vezes nós realizamos no automático, tantas obrigações, tantos afazeres. E na verdade muitas pessoas iniciaram um ano, mas não alcançaram um novo eu. Continuam vivendo com a mesma mentalidade, continuam vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas. E é insanidade, é loucura eu querer obter resultados diferentes se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu preciso me movimentar de maneira diferente, eu preciso ir a lugares diferentes, eu preciso ter uma nova mentalidade, consequentemente novos hábitos, um novo comportamento, se eu quero viver algo novo. Eu não posso mais viver da mesma forma, senão os resultados vão ser os mesmos. Muitas pessoas continuam entrando, saindo com os mesmos pensamentos destrutivos, com as mesmas atitudes desagregadoras, com as mesmas conversas tolas. Meu irmão, velhas atitudes nunca vão abrir novas portas. Velhas atitudes nunca vão abrir novas portas. E nós estamos aqui quinta, domingo, muitas vezes sábado. Estamos aqui orando, clamando para que o Senhor ele venha trazer o novo sobre nós. Porque o sábio ele disse assim: olha, nada é novo debaixo do sol. Tudo que já aconteceu, meu irmão, já aconteceu antes. E nós só vamos encontrar algo novo em Deus, que o olho não viu, que os ouvidos não ouviu, que nem chegou ao coração humano. É o que o Senhor ele preparou para aqueles que o amam. Quem está comigo, diga amém. Nós vemos assim que muitas pessoas falam: olha, é até bonito, até poético fazer esse pedido: Senhor, eu queria ter a paciência de Jó. São dias desafiadores, sim ou não? São dias que exigem muito mais de nós. São dias que vão exigir muito mais domínio próprio. Tem que ter um domínio próprio, porque o camarada que vem medir a água, medir a luz, parece que ele vem 2 dias seguidos, não é verdade? Então você olha ele, é uma visita que não é bem-vinda. Você fala assim: mas de novo? Você já dá aqui de novo? Mas a realidade é que nós estamos vivendo dias que vai exigir muito de uma mentalidade sadia, de emoções ordenadas, de um espírito inabalável, de uma fé que não se corrompe, que não desiste, de uma fé que continua firme no Senhor. Só que, irmão,
para obter a paciência de Jó, será que a gente está disposto a passar pelos processos que Jó ele passou? Para quem lê um pouquinho e conhece um pouco da história de Jó, a gente vê que ele passou por um deserto, por perdas irreparáveis, por um processo bem doloroso. Então, meu irmão, nós precisamos entender que para aquilo que nós estamos pedindo, existe um caminho a ser percorrido. E o que vai nos levar para esse caminho, para esse destino, não são nossas desculpas, são nossas ações, são nossas atitudes. E muitas vezes não é dar um passo além do que você pode, porque isso não vai ser possível. Você vai precisar dar um passo de cada vez, mas com um passo de cada vez você vai se aproximando do teu destino. Você vai se aproximando do lugar que o Senhor ele projetou para você. Eu vejo, irmão, que a verdadeira tragédia da vida não é morrer, mas é viver uma vida que Deus ele não planejou para mim. Muitas vezes pessoas vão viver essa vida, ou melhor, vão viver essa vida por intermédio das suas desculpas, porque ao invés de agir, preferiu dar desculpas diante daquela ocasião, diante da circunstância que era para prosseguir. Eu preferi parar porque aqui é mais confortável, aqui é mais seguro aos meus olhos. Mas quem para nunca vai chegar no lugar que Deus ele projetou. A palavra que o Senhor ele me levou, ele me conduziu, está lá em João 5, capítulo 1, do 1 ao 12. Projeta para mim, por gentileza, Pedro. Evangelho de João 5, do 1 ao 12. Diz assim, que depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. E dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. E Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Eu li até o 12. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. Até aí, meu irmão, olha que situação. Jesus ele volta para Jerusalém para celebrar a festa, provavelmente da Páscoa. E ele chega dentro da cidade, e junto à porta das ovelhas ficava um tanque de Betesda, que significa casa de graça ou casa de misericórdia, com 5 pátios cobertos. E ali era um lugar, irmão, que ficava os cegos, os mancos, os paralíticos, e uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. De vez em quando um anjo descia e movimentava as águas, e a primeira pessoa que entrava naquelas águas era curado de qualquer enfermidade. E é interessante, irmão, que esse homem, ele estava ali há 38 anos, sofrendo de uma enfermidade. Estava ali. E o que me chamou a atenção foi quando Jesus ele pergunta para ele. Jesus ele vê
diante de tantas pessoas, diante de uma multidão de enfermos que estava ali naquele lugar, mancos, aleijados, cegos, leprosos, porque era coberto, eles ficavam lá naquele ambiente, esperando o agitar das águas. O que me chama a atenção foi quando Jesus ele olha para aquele homem e vê que ele está ali há 38 anos. É uma vida, sim ou não? É uma vida, irmão, ali à espera literalmente de um milagre. À espera que alguém fosse generoso com ele, diante de tantas outras pessoas, e colocasse ele nas águas primeiro, quando a água fosse movimentada pelo anjo. E Jesus ele olha para ele e fala assim: olha, você gostaria de ser curado? E essa é a chave, essa é a pergunta. E eu, se fosse eu, imediatamente eu ia dizer: eu quero, sim. Eu acredito que se fosse você também. Parece uma resposta simples de responder, mas para ele não foi. Diante do cenário que ele viveu, diante da vida inteira que ele passou ali, diante de tantas pessoas que passaram na frente dele, que foram curadas, talvez que chegaram lá há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, e conseguiram se lançar naquelas águas e foram curadas, e saiu celebrando, pulando, livre da sua enfermidade, livre da sua dor, livre do seu trauma, ou livre da sua cegueira, livre da sua paralisia, enfim. Só que a resposta dele para Jesus foi: não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Ele não sabia quem estava diante dele. Ele não sabia quem estava diante dele, irmão. E muitas vezes, eu acredito que foi no ano passado, nós pregamos uma série de mensagens falando a respeito da procrastinação. Eu sempre deixar para amanhã o que poderia fazer agora, eu sempre deixar para depois, sempre deixar para depois. A pergunta de Jesus foi simples, objetiva: você gostaria de ser curado? Era uma pergunta de sim ou não. Mas quantas vezes nós estamos diante do óbvio, só que o óbvio para nós, diante da nossa cultura, diante da nossa complexidade, diante da infinidade de informações que nós possuímos e experiências frustradas, o óbvio parece complexo e nós complicamos aquilo que era para ser fácil. E era para dizer sim ou não. E nós, ao invés de agir, de dar uma palavra de afirmação: quero, claro, eu quero ficar são, eu quero ser curado. E aí fala assim: eu não consigo. E já vou dando logo porquê, as desculpas. Porque sempre chega um antes de mim. Sempre, olha aqui, teve um fulano que, olha, chegou ontem, já passou na minha frente, já foi curado, já está em outro lugar, já tá vivendo o que era para eu viver, já está com aquilo que era para mim. E procrastinação é decidir ir, querer ir, mas ficar enrolado nas desculpas. Eu quero chegar, eu quero viver, eu quero alcançar, mas as desculpas não me deixam prosseguir. E uma das piores coisas é achar que são os outros que nos impedem de chegar. Não existe maior inimigo do que você mesmo. Maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo não é o diabo, não são as pessoas. O seu maior inimigo é você mesmo. Porque quando você vence você mesmo, as suas limitações, as suas crenças limitantes, meu irmão, nada mais vai te paralisar. Você vai enfrentar os seus medos, os seus traumas, as desculpas, as suas prisões vão se quebrar, vão ceder diante de alguém que entendeu quem é em Deus. Diga amém. Eu acredito, irmão, que se o diabo ele tivesse um livro sagrado, eu acredito que nesse livro haveria um versículo que diria: não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. No livro lá do adversário. Porque, como eu disse antes, é do interesse dele que você fique postergando aquilo que era para você realizar nesse momento. Porque as tuas decisões de agora vão definir o teu amanhã, vão definir o teu futuro, vão definir onde você vai chegar, vão definir com quem você vai estar, vai definir aquilo que você vai possuir.
Então, se existe alguém que quer nos manter aprisionado, alienado, paralisado, é o adversário. Sabe, uma coisa que, quando Jesus ele estava se revelando para aqueles discípulos, que Pedro ele diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: olha, foi o Pai que te revelou isso. E logo em seguida Jesus ele começa a contar que o Filho do Homem, seria necessário que o Filho do Homem padecesse, que iria morrer. E sabe o que Pedro ele fala? Ele fala mais ou menos nessas palavras: tenha pena de ti mesmo, Jesus. E imediatamente Jesus ele repreendeu, não foi Pedro, ele falou: olha assim, apartai-vos de mim, Satanás. Porque não existe ninguém maior ou ninguém mais que tenha um interesse maior que você tenha pena de você mesmo, que você fique lá alimentando os seus traumas, alimentando as suas feridas, alimentando ali as suas desculpas, alimentando a procrastinação, alimentando decisões importantes que eram para ser tomadas imediatamente. Sabe, teve um camarada, irmão, foi os filhos de Judá, eu acredito, não anotei aqui, mas eles, e eu acredito que a moça era Tamar, me corrija se eu estiver errado, que essa esposa, a Tamar se casou com um camarada, e esse camarada morreu, e não deixou filhos para ela, então era o outro irmão mais novo, tinha que casar com ela, e dar uma descendência pro irmão mais velho. Só que o outro irmão, ele não queria, entende? Ele tinha relações com ela e colocava um sêmen para fora para não dar uma descendência pro irmão mais velho. Só que, irmão, aí Deus, quando ele viu essa situação, Deus o matou. Você sabe por quê? Porque ele estava tardando o nascimento de Jesus, porque Jesus viria da linhagem dessa mulher. E cada vez que o sêmen era colocado para fora, meu irmão, estava tardando a vinda do Cristo. Então, entenda bem, irmão, que o Senhor, Ele não pega leve com quem Ele investe pesado. Ele não brinca com pessoas que não têm noção da responsabilidade ministerial, da responsabilidade que essa palavra ela nos traz. E o ato de ficar procrastinando muitas vezes vai fazer com que aquilo que o Senhor ele projetou para você, para sua casa, para sua família, para sua descendência vá se tardando e vá demorando mais o cumprimento das promessas do Senhor. Saiba de uma coisa, irmão, que a vida ela é 10% do que acontece com você e 90% como você reage a essa circunstância. É 10% do que acontece com você e 90% como você reage. Como você reage? Nós vemos, irmão, que quando nós focamos nos problemas, você sabe que nós vamos ter? Diga assim comigo: mais problemas. Mas existe um outro lugar para nós olharmos, e é para as possibilidades. Se você olhar para as possibilidades, você vai encontrar mais oportunidades. E vai ter atitudes, ações. Sabe? Atitudes, irmão, ações. Eu vejo muitas pessoas reclamando, curvadas diante de uma situação, mas não fazem nada para mudar. Não fazem nada para mudar, continua fazendo as mesmas coisas. Jesus, em um certo momento, quando ele ia iniciando o ministério, ele entrou no barco de Pedro, como Pedro lhe ministrou aqui ontem nos jovens. Ele entrou no barco de Pedro, mas foi com o intuito, irmão. Ele pregou, usou a estrutura, mas foi para entrar no Pedro, dono do barco. O desejo de Jesus não era entrar no
barco de Pedro. O desejo de Jesus era estar na mente de Pedro, no coração de Pedro, ou seja, dentro de Pedro. E nós vemos, irmão, que Jesus ele tem entrado em algumas estruturas nesses dias para entrar em alguns Pedros e levar para mais fundo. E é por isso que as nossas desculpas não podem nos impedir de viver o que o Senhor ele está, o lugar que o Senhor ele está nos conduzindo. Que Pedro ele poderia falar assim: não, Jesus, já encerramos as nossas atividades, já tentei pescar a noite inteira, foi frustrante, não peguei nada, eu não quero, eu vou encostar aqui, vou ancorar o barco e vou dormir, que eu estou cansado. Só que não, irmão, eu poderia dar essa desculpa: estou cansado, Senhor, deixa para amanhã, vem amanhã aí que amanhã a gente dá um jeito, amanhã eu te empresto o barco para você fazer o que você quiser, para você, enfim. Não, meu irmão, ele, mesmo diante do cansaço, ele permitiu que Jesus utilizasse e entrasse naquela estrutura. Mas Jesus não queria entrar na estrutura, queria entrar nele, entrou nele. Então entenda bem que o Senhor ele nos trouxe aqui, e o Senhor ele não habita, entenda, não habita nessa estrutura. Não existe uma estrutura sequer que o Senhor ele possa habitar, por mais que o templo ele possa ser maravilhoso. Deus ele habita em você, Deus ele habita em mim e quer te governar por completo, para te levar para um lugar mais fundo, para fazer você viver uma nova realidade através de atitudes de fé, que vai te fazer viver algo novo. Então Deus ele, meu irmão, não é as necessidades que vão mover o Senhor, é fé. Eu acredito que Jesus ele tem entrado, meu irmão, eu falo agora em estruturas, o nosso corpo, a nossa vida, para nos levar para um lugar mais fundo, para nos tirar de uma geografia, de um lugar de fracasso, de frustração e cansaço. Sabe que você precisa encontrar, irmão, um bom exemplo. E quando você encontrar, siga esse exemplo. E quando você segue um bom exemplo, sabe o que acontece? Você se torna um bom exemplo. O que acontece nesses dias é que existem poucos bons exemplos, e existem muitas pessoas seguindo coisas que não eram para seguir, seguindo pessoas que não eram para seguir, falando do jeito que não era para falar, se tornando piores do que eram para ser, porque ao invés de decidirem ser o prédio reto que vai denunciar os tortos, estão decidindo seguir pessoas e coisas irrelevantes, péssimos exemplos que não vão nos fazer chegar a lugar nenhum. Agora, se você encontrar um bom exemplo, siga-o, porque se você seguir, se você caminhar, se você observar, se você andar, se você comer 1 quilo de sal junto, e isso vai levar tempo, você também vai se tornar um bom exemplo. Vai se tornar um bom exemplo, e essa é a realidade que nós precisamos viver como igreja. Pessoas que são bons exemplos no matrimônio, na família, no trabalho, na sociedade. Pessoas que não se corrompem diante de um sistema que quer que nós venhamos engolir qualquer falácia vinda de ideologias humanas, de leis modernas, para favorecer aquilo que o diabo ele está construindo, ou melhor, está derrubando os valores e os princípios. Então, meu irmão, eu fui ministrado por essa palavra para que nós venhamos sair desse lugar das desculpas, porque através das nossas ações nós vamos chegar a um lugar em Deus, que nós vamos entender o que nós não entendíamos, nós vamos começar a enxergar o que nós não enxergávamos, e consequentemente nós vamos começar a ter uma nova vida. Não vamos simplesmente iniciar um novo semestre, mas nós vamos ser uma nova pessoa dentro de um novo semestre. Vamos ser um novo marido, vamos ser um novo sacerdote dentro de um novo ambiente, diante de um novo cenário. Sabe, Jesus, por graça, irmão, por graça, ele olhou para aquele camarada. Ele estava num lugar de graça e misericórdia.
Ele falou: olha, levante-se, pegue sua maca e ande. E no mesmo instante, aquele homem, ele ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Sabe, eu quero que você hoje vença todas as suas desculpas, porque tem um Senhor aqui, tem um Deus aqui que nos governa. E que, não, pastor, mas eu não consigo. Não, irmão, dá um fim hoje para relacionamentos que não te levaram para lugar nenhum, para rodas e mesas que não te levaram para mais perto de Deus e tem te distanciado dele, para lugares que não fez você ter o resultado desejado, projetado por Deus. Dê um basta hoje. Saia dessa paralisia, sabe? Saia deste lugar. Nós somos a soma das pessoas que nós convivemos e dos livros que lemos. O ambiente que esse homem estava inserido era de mancos, aleijados, uma multidão de enfermos. E eu creio que é uma noite de cura, porque, irmão, só vai curar quem é curado. Tem um monte de gente sangrando em cima de pessoas que não os feriram, sabe? Só está machucando, só está reproduzindo segundo a mesma espécie, sabe? Eu estou sendo rude, eu estou sendo deselegante, estou agindo dessa forma porque agiam comigo. Eu conversando com um pastor essa semana, e ele: eu não acredito mais, eu não quero mais, e agiram assim comigo. E, meu irmão, existem muitas pessoas que te feriram, e muitas vezes essa ferida te levou para um lugar de paralisia. Mas, meu irmão, chega. Se você não conseguir, meu irmão, correr, ande. Essa é a filosofia de vida. Se você não conseguir andar, se rasteje, mas continue. Não pare. Porque o tanto de pessoas que estão paralisadas, irmão, morreram aos 25 anos de idade, estão aguardando serem enterradas aos 65, aos 75 anos, porque já não sonham mais, já não acreditam mais, já estão vivendo no automático, alienado diante de um sistema, diante de uma vida. Meu irmão, o que o Senhor ele tem para você é muito mais. Ele quer que você tenha liberdade para andar, para correr, para voar. Aleluia. Vi, eu preciso do celular azul, por gentileza. Eu estava na clínica sábado, eu ministrei que, meu irmão, tem uma ilustração que é interessante. Muitas vezes as pessoas culpam o diabo por tudo, não é verdade? Não, é o diabo que é por conta do diabo que eu não consigo caminhar, aquele ali, que eu não consigo avançar, que eu não consigo progredir, que eu não consigo fluir, que a minha família não é uma bênção. Não, irmão, é por nós mesmos. Tem uma ilustração, e é bem provável que você conheça, que diz que o diabo ele viu um cavalo ali preso, e ele decidiu ir lá e soltar o cavalo. Ele foi lá e soltou o cavalo. O que aconteceu? Aí esse cavalo foi lá na fazenda, numa propriedade privada de um fazendeiro, e começou a comer a plantação daquele fazendeiro. O fazendeiro ele ficou irado, ele pegou a sua arma e deu um tiro no cavalo, matou o cavalo. Aí o dono do cavalo apareceu e ficou irado com o fazendeiro, pegou a sua arma e matou o outro fazendeiro. Aí os filhos daquele fazendeiro morto pegou e falou assim: isso não vai ficar barato não. Como assim você tirou a vida do nosso pai? Pegou e matou o outro fazendeiro, o que despertou a ira na outra família. E virou uma guerra. E aí algumas pessoas analisando esse fato falaram assim: olha, você viu o que o diabo fez? Você viu tudo que o diabo fez? O diabo pegou e falou assim: opa, não fiz nada disso não. Eu só soltei o cavalo. E é suficiente para manifestar as decisões que vêm de um coração perverso sem Deus. Então, meu irmão, nós precisamos
ter atitudes que vão nos levar para perto do Pai, porque se eu não estou caminhando para perto dele, eu estou me distanciando dele. Meu irmão, se eu não estou comendo na mesa do Pai, eu estou comendo na mesa do mundo, estou me alimentando na mesa do mundo. E essa é uma realidade, e é por isso que muitas pessoas vivem uma vida frustrada. Vão para o culto, entram no culto, saem do culto, mas não conseguem contemplar o Senhor, não conseguem enxergar Deus, não conseguem sentir Deus. Então, meu irmão, nós precisamos entender que está naquele ali que está transmitindo ali. Enfim. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem algo muito maior e melhor para nós. Meu irmão, quanto tempo você vai ficar nessa paralisia? Quanto tempo você vai ficar lá alimentando os traumas? Quanto tempo você vai ficar sem liberar perdão? Você sabe que tem pessoas que estão adoecendo porque não conseguem liberar perdão. Isso está se tornando um câncer dentro do seu interior, nas suas células. Porque aquele rancor invade o seu coração e as pessoas vão ficando emocionalmente abaladas diante de tanta pressão emocional, porque eu não vou liberar perdão, eu estou certo, eu não estou errado, eu agi da maneira certa. Meu irmão, quando eu vou para a cruz, eu deixo de estar certo, eu abro mão do meu direito de estar certo. Sabe, esse camarada ficou 38 anos, uma vida. Meu irmão, dê um basta hoje nos seus traumas, nas suas dores, em palavras que te ofenderam, que ecoam e que vira e mexe, vem na sua mente. Porque se você não fizer aquilo que o Senhor está colocando no seu coração, é bem provável que você vai fazer aquilo que o diabo está semeando na sua mente. Por isso que eu perguntei, irmão, o que está controlando você? O que está controlando você? Porque se é algo que está te dominando, que não é Deus, muitas vezes vai te deixar aprisionado, alienado, algemado. E é por isso que você não consegue viver os planos, os sonhos de Deus, viver, irmão, a vida que Deus ele projetou para você. Sucesso não é chegar onde as pessoas chegam, sucesso é cumprir o propósito de Deus. Então, meu irmão, se levante desse lugar para viver uma nova vida. Sabe, esse homem aqui nos pega, porque esse homem, os religiosos, eles acho que nunca olharam para ele. Os religiosos nunca olharam para ele dentro daquele cenário, dentro daquela situação, sabe? O sacerdote, o mestre da lei, o fariseu, falou assim: eu vou ficar aqui pelo menos um dia. Eu vou fazer um plantão aqui com você para ver se o anjo desce aqui, a gente tenta te ajudar e correr e te lançar nessas águas. Mas quando ele foi curado, irmão, quando ele pegou a maca e começou a andar, porque era no sábado, aqueles homens começaram a falar: ei, onde você vai? O que você está fazendo? Não é permitido carregar a maca no sábado. Vocês não têm noção, eu estava paralisado há 38 anos e o homem que me curou, ele falou: pegue a sua maca e anda. E eu estou aqui, olha, eu estou andando. Então entenda bem, irmão, que enquanto você estiver no estado de paralisia, ninguém vai ir lá tentar falar qualquer coisa para você. Geralmente quem tem a língua grande tem o braço curto. Quem tem a língua grande tem o braço curto. Muitas vezes não vai ajudar. Não vai, irmão. Ô, fulano, tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de um açúcar? Tá lá, estagnado, paralisado. As coisas estão travadas, sabe? Mas no momento que Jesus, ele olhar para você e falar: ei, filho, chega dessa situação. Chega de ficar desse jeito. Chega de ficar preso nesse negócio, nisso que não te deixa fluir, que te deixa caminhar. Chega. Foi dado um basta hoje para essa enfermidade. Levanta e anda. Levanta e anda em nome. Levanta e anda agora. Irmão, se prepare, porque as pessoas vão olhar para você e falar: como assim agora? Tá andando? Não pode.
vão colocar barreiras e impedimentos para aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Meu irmão, o mais difícil não é chorar com os que choram. Graças a Deus, eu peço para o Senhor, não deixa eu perder a sensibilidade de chorar com os que choram. E basta alguém chorar diante de mim, eu começo a chorar também. Mas o maior desafio não é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. E é o maior desafio, irmão. Então, olhe para as pessoas que caminham ao seu redor e vejam aqueles que se alegram com a tua alegria, que se alegram com a salvação acontecendo lá na tua casa, que celebram com o seu carro novo, que celebram com a chave da sua casa nova, que celebram, irmão, com você estar vivendo uma vida plena em Deus, uma vida ministerial, que você servindo, você orando por pessoas, você sendo usado por Deus, que se alegra, irmão. Entende? Porque nós fomos criados para servir. E aí Jesus ele se encontra com esse camarada depois no templo. Fala, olha, toma cuidado para que algo pior não te aconteça. Entende? É bem provável que aquela paralisia foi o resultado de uma decisão errada, de uma roda errada, de uma influência errada, de uma amizade errada. Então, meu irmão, entenda bem que um novo tempo traz consigo novos relacionamentos. Para de ficar ouvindo todo mundo. Para, irmão, para. Examina uma árvore pelos frutos. Examina uma árvore pelos frutos. Se essa amizade, se isso que o fulano, a fulana está falando para você não está acrescentando, não está te levando para mais perto de Deus, está fazendo você julgar, está fazendo você condenar, sai desse lugar. Porque, meu irmão, o que o Senhor nos chamou foi para levantar paralíticos, curar cegos, sabe? É para entrar dentro desse cenário e não ficar como eles. Sabe por quê, Fábio? Quando muitas vezes a gente entra dentro de um ambiente tóxico, entra dentro de um ambiente cheio de enfermidade, é um ambiente pesado, é um ambiente de tristeza, é um ambiente de morte. Já adentrou assim em alguns hospitais e ali parece que vem consigo um peso, vem consigo uma tristeza, diante de tantas perdas, diante de tantos choros, diante de tanto clamor. Mas, meu irmão, você é um agente de vida. Você foi escolhido por Deus não para apontar o dedo, mas para estender a mão e arrancar pessoas desse abismo, para arrancar pessoas da depressão, para arrancar pessoas da ansiedade. E se você é essa pessoa aprisionado nesse lugar, meu irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus e viva uma nova realidade que o Senhor ele projetou para você. Sai desse lugar de dor, sai desse lugar de lamento, sai desse lugar de escuridão, sai desse poço profundo que o diabo queria te escravizar e talvez tenha te escravizado por anos e você não consegue olhar para cima. Olhe agora para cima, porque é lá que vem o teu socorro. Olhe para o Senhor, o Deus da nossa salvação, aquele que te arranca deste lugar, desse estado, dessa geografia, e fala para você: agora comece a andar, passe a produzir. Ei, volte a ter dignidade, volte a ter vida, volte a ter saúde, volte lá para tua família, meu irmão, volte a ter uma vida que eu projetei para você. Essa é a realidade que o Senhor ele quer te colocar nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque de pé, aleluia.